Hoje nós vamos começar a estudar sobre os 5 pontos do calvinismo. E esses 5 pontos, eles resumem a doutrina da salvação, tá? A doutrina, como nós chamamos, as doutrinas da graça de Deus. E você vai entender, a primeira lição de hoje, ela traz mais um comentário histórico, para você entender o porquê de 5 pontos, porque são 5 pontos, porque chamamos de 5 pontos do calvinismo. Você vai entender um pouco da história e a gente vai entrar nesse assunto, amém? Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1 até o verso 10. Amém? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, veja a mudança aí, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Volte para o capítulo 1 agora, por favor, de Efésios. Vamos ler a partir do 3. Deixa eu ver se essa cerca elétrica está desligada. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Bem, irmãos, alguns não acompanharam a leitura na Bíblia, fica difícil de vocês entenderem. Mas veja bem, peço que vocês não deixem de acompanhar os textos bíblicos, de abrir a sua Bíblia, de examinar, de olhar para ela, de aprender dela, porque é fundamental para a gente entender esse assunto. Na verdade, sempre houve, no decorrer da história, uma certa discussão acerca da salvação do pecador.
Sempre a igreja, ela teve pessoas que não entenderam claramente a doutrina da salvação como ela é expressa nas Escrituras Sagradas. Esse tema que nós vamos tratar aqui durante esses domingos, é claro, hoje é só uma introdução, vai trazer um pouco da parte histórica, mas nos próximos domingos nós vamos trabalhar cada ponto dessa doutrina. Por exemplo, nós vamos estudar a depravação total do homem, vamos ver o que é que a Bíblia fala acerca do homem. É possível o homem, por si só, ele, pela escolha dele, ele escolher a Cristo como seu Salvador, sem uma intervenção divina? Nós vamos ver que não. Por quê? Porque ele está totalmente caído, a sua natureza é totalmente depravada, ele está completamente morto em seus delitos e pecados, como Paulo diz aqui no capítulo 2 de Efésios. Estávamos mortos em nossos delitos e ele nos deu vida. E nós estávamos mortos, nós vamos estudar ponto por ponto, nós vamos estudar sobre a eleição incondicional. Nós vamos ver, quando nós fomos eleitos por Deus, Deus nos elegeu, tomando por base a atitude que nós iríamos tomar em relação ao Evangelho que nós iríamos ouvir, ou Ele nos escolheu e nós só ouvimos o Evangelho por causa da escolha dEle? Vamos estudar isso. Nós vamos estudar sobre a expiação limitada. Por quem Cristo morreu? Cristo morreu por todos os homens, por todas as pessoas de todos os tempos, ou Cristo morreu apenas pelas suas ovelhas? E nós não sabemos quem são todas as suas ovelhas e por isso precisamos pregar o Evangelho a toda criatura. Vocês estão entendendo, né? Então nós vamos estudar sobre isso, ponto por ponto. Em relação à graça irresistível, é possível o homem resistir o chamado de Deus? É possível que quando o Espírito Santo mova o coração do homem, esse homem resista à ação do Espírito? Nós vamos ver que biblicamente não. E último, o crente nascido de novo, ele pode ir para o inferno, ele pode perder a sua salvação? Nós vamos ver que pelas promessas bíblicas e pela palavra de Deus, também não. Então, essas doutrinas, elas trazem conforto ao nosso coração, porque do começo ao fim, nós vemos que o autor da salvação é Deus, e que até a nossa atitude para com a salvação dele em nossas vidas, ou seja, as atitudes que ele requer de nós, é ele mesmo quem nos fortalece e quem nos concede a sua graça para nós podermos permanecermos com ele. Por exemplo, a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça de Deus mediante o quê? A fé. Mas até a própria fé que nós depositamos nele, é a graça dele quem nos concede. É a graça dele que vem em nossas vidas e enche o nosso coração de confiança em suas promessas, de fé nele, para estarmos unidos a ele até o resto da nossa vida. Então isso vai mexer um pouco com vocês, esses estudos, vai levar vocês a se aprofundarem mais um pouco nesse tema, para que vocês possam compreender melhor as doutrinas da graça. Nós chamamos isso de doutrinas da graça, porque do começo ao fim é a graça de Deus que é exaltada, é a graça de Deus que é revelada. Agora a questão é, por que chamam os 5 pontos do calvinismo? Então, algumas coisas nós vamos falar aqui para vocês de modo simples, para que vocês possam entender. Primeira coisa é o que é o calvinismo, né? Algumas pessoas não sabem o que é o calvinismo. Existia um teólogo no período da Reforma Protestante, no século XVI, ele nasceu no século XVI, francês, mas passou a sua vida ministerial na Suíça, um homem chamado João Calvino. Ele foi o maior teólogo de toda a Reforma Protestante. Lutero foi aquele que encabeçou a Reforma, só que Lutero começou o trabalho na Alemanha. Calvino é mais novo do que Lutero. Lutero é aquele que vai abrir a boca, tocar a corneta e dizer, olha, está errado. E vai começar inclusive Lutero também era calvinista, tá? Lutero acreditava que a salvação era pela graça, e não porque o homem escolhia ou não a salvação. Mas Lutero começa esse trabalho, e Calvino
Deus está levantando Calvino no outro país. Calvino ele é extremamente preparado na área acadêmica e pelo fato dos cristãos protestantes estarem sendo perseguidos, muitos estavam sendo assassinados, os reis daqueles países não estavam entendendo. Então Calvino resolve, depois da sua experiência, do seu conhecimento profundo das Escrituras, ele resolve escrever que vai se tornar uma coleção, As Institutas de João Calvino. Ele resolve escrever para o rei da França, explicando no que os protestantes creem, e que não seria justo matar os protestantes, ou achar que os protestantes estavam errados, porque o que os protestantes estavam fazendo eram tentando viver verdadeiramente o que a palavra de Deus ensina. Então ele vai escrever um material que é chamado As Institutas de João Calvino, que é um livro de doutrinas. Ele vai explicar o que é a igreja, ele vai explicar o que é a fé, ele vai explicar o que são os sacramentos, ele vai explicar como se dar a salvação na vida do homem, a palavra de Deus, que a palavra de Deus é a verdade. Ele vai mostrar, apontar os erros da Igreja Católica em relação à sua teologia, e ele escreve esse material para mandar para esse rei. Esse material se torna o livro base, onde os pastores da época estudam a teologia, a doutrina, e se firmam no seu conhecimento básico das doutrinas cristãs. Daí então, de forma bem resumida, é lógico, né? Passa a ser chamado de calvinismo, especificamente, numa época passou até a ser um termo mais pejorativo, mas passou a ser chamado de calvinismo a doutrina que ensina que a salvação é pela graça e que em modo algum é o homem que escolhe a sua salvação. Porque Calvino ele vai dar notoriedade à doutrina da graça em relação à salvação do homem, que já tinha sido tratada por Agostinho. Santo Agostinho já tinha mostrado claramente que o homem é salvo pela graça de Deus, que não depende dele, e que até o que ele faz em receber o evangelho com fé, é Deus quem gera em seu coração. Se Deus não mover o coração do homem para ele crer no evangelho, esse homem não vai crer. Ele vai ter sempre o coração endurecido, ele vai estar sempre morto no pecado, e ele vai estar perdido. Se Deus não o escolheu para a salvação, ele não vai vir. Mesmo ouvindo o evangelho, seus ouvidos, o seu coração estará endurecido. Então Agostinho trabalha isso, Calvino dá uma expansão maior a essa doutrina, e é daí que vem o nome, resumidamente, eu não vou entrar nessa questão histórica cansativa, o nome calvinismo. Só que num tempo vai surgir um homem que vai questionar essas doutrinas, um professor que era calvinista, mas que especificamente seus alunos, seus discípulos vão questionar essa doutrina de Calvino, né? Vamos dizer assim, que Calvino expôs tão claramente. Não havia nenhum problema, viu, irmãos, na reforma protestante em relação ao calvinismo. Todo crente naquela época, estou falando de modo geral, ele era um calvinista. Todo crente naquela época, ele entendia que ele era um escolhido do Senhor. Ele entendia que tinha sido escolhido por Deus. Hoje, com o passar do tempo, interessante, por causa do evangelicalismo, por causa do trabalho missionário, da pregação do evangelho sem uma doutrina sadia, nós estamos numa condição em que nos encontramos hoje. Quando nós falamos das doutrinas da graça, ou que o homem é salvo pela graça de Deus, parece que nós estamos falando uma heresia. Nas igrejas pentecostais, nas igrejas neopentecostais, nem se fala. E nas igrejas pentecostais, muito por cima. Sabe por quê? Porque o trabalho evangelístico, ele não foi acompanhado com uma doutrina sólida. Muitos missionários que começaram a pregar o evangelho não entendiam bem a mensagem que eles pregavam. Vocês sabiam disso? Muitos pregadores não sabem o que estão pregando.
Acham que ser salvo é crer em Jesus como seu Salvador. Entendem a salvação somente como isso. E a salvação não é só isso. A salvação, há uma série de coisas que estão envolvidas na salvação. A salvação não é dizer, por que o convite? Por que chamar? Quem quer Jesus? Aceite Jesus, vem aqui na frente. Aí a pessoa vem, aí você acredita que essa pessoa está salva? Isso é a salvação? Não, não é. Isso não é bíblico. Mas isso trouxe, querendo ou não, uma distorção da pregação do Evangelho. Você não vê Jesus fazendo isso. Você não vê os apóstolos fazendo isso. Você não vê isso na Bíblia. Mas o evangelicalismo, o que é o evangelicalismo? É a prática de se pregar o Evangelho. A prática das igrejas evangélicas de se pregar o Evangelho foram criando uma cultura que não tem fundamento bíblico. E falar isso hoje, como eu estou falando com vocês, eu já sou pastor aqui há 16 anos, aí eu posso falar isso hoje. Se eu falasse isso no primeiro ano, eu era demitido, tá? Eu era expulso da igreja. Mas como já há confiança, eu já estou há 16 anos, eu falo isso abertamente aqui hoje, tá? Eu converso isso abertamente com o pastor Gunnar, com a irmã Malise, converso com o GI, não tenho problema nenhum. Mas se eu fizesse isso no primeiro ano, eu era expulso da igreja, não tinha nem ficado aqui. Por quê? Porque há uma ideia de que quem decide acerca da salvação é você e sou eu. Só que a pergunta é, se eu estou morto nos meus delitos e pecados, que decisão eu posso tomar? Qual é a decisão que o morto pode tomar? Um morto pode ouvir, um morto pode falar, um morto pode andar, um morto pode ressuscitar pelo seu próprio esforço? Claro que não, irmãos. Então nós precisamos voltar às doutrinas da graça. É difícil de entender? É difícil de aceitar. É mais difícil de aceitar do que de entender. Porque quando nós aceitamos, nós colocamos a nossa salvação nas mãos de quem? Quando nós aceitamos essa doutrina, quem é que se torna soberano na salvação? Deus. Tudo é Deus. Ah, mas peraí, pastor, então eu não faço nada? Faz. Mas o que você faz, também é Ele que concede. Vocês estão entendendo, né? Então a salvação em nenhum momento parte de você, sempre dele, irmão Roberto. Oi? Já. Boa pergunta. Ele está perguntando se eu já fui arminiano. A gente vai entender, né, o que é arminiano. Se eu já fui arminiano, ou seja, se eu já acreditei que a salvação dependeu da minha escolha. Claro. Na verdade, viu, eu vou dizer uma coisa. No Brasil, a maioria das pessoas que não tiveram origem em igrejas históricas, que conheceram o Evangelho não em igrejas históricas, são o quê? Arminianas. Acreditam que foram elas que escolheram. Sabe por quê? Porque o pastor fez o apelo. Você quer Jesus como seu Salvador? Aí você diz, quero. Então quem foi que escolheu? Ah, foi eu que escolhi. Por causa de uma prática de apelo, vocês acham, e eu achava, que a decisão tinha sido minha. Mas deixa eu perguntar uma coisa, se não tivesse apelo, e você ouvisse o Evangelho, porque o Evangelho já é um apelo. O Evangelho já é um apelo, irmãos. Você não vê em nenhum momento Jesus dizendo, vem aqui na frente, quem crê em mim, vem aqui na frente. Não. Os apóstolos fazendo isso, não, porque o apelo foi criado no século XIX. Sabe quem criou o apelo? Um missionário chamado Charles Finney. Foi ele que criou. Nunca existiu apelo na história da igreja. Mas Charles Finney, você conhece bem, um avivalista americano, ele criou o apelo. E não era como esse apelo barato que tem hoje não, viu? Sabe como era o apelo dele? Ele pedia para quando ele chegasse nas igrejas e fosse pregar, deixassem alguns bancos na frente livres. E aí ele fazia o apelo seguinte, quem ouviu a mensagem, quem está arrependido de seus pecados, não há problema nenhum de você fazer isso. Há algum problema? Não. Ele dizia, olha, quem ouviu a mensagem, quem crê nessa palavra, quem se arrepende dos seus pecados, vem aqui para esses bancos na frente, se ajoelhe, ore, nós vamos também estar orando por vocês. Aí as pessoas vinham e enchiam os bancos. É daí que se começa a prática do apelo. Então começou, e aí tem muita inovação, né? Muita inovação, e aí nós chegamos no Brasil com essa situação do apelo. Tem até gente que acha que não é salvo, porque nunca foi na frente da igreja.
que o pastor nunca fez o apelo e a pessoa nunca foi ali e nunca oraram por ela. Ela acha que não é salva. Veja como nós somos rasos no nosso conhecimento da palavra de Deus. Desculpa, viu? Eu vou estar puxando a orelha aqui o tempo todo, mas essa é a verdade. A igreja brasileira, ela não lê a Bíblia. A igreja brasileira não conhece a Bíblia. Boa pergunta. Igrejas históricas são as igrejas luteranas, as igrejas batistas, as igrejas presbiterianas, as igrejas congregacionais, são essas igrejas. Quando você não, nessas igrejas históricas, algumas igrejas históricas. Isso, muito bem, é isso mesmo. É isso mesmo. Muitas igrejas brasileiras, tá? Muitas igrejas brasileiras e americanas também. Infelizmente, nós bebemos muito dos americanos. Bebemos muito das coisas que acontecem lá. Em relação à salvação, a doutrina da salvação, certo? Boa pergunta, Isolda. Boa pergunta. A pergunta da irmã Isolda é: os pastores que não pregam isso, é porque eles desconhecem? 99 sim. Conhecem assim por cima, mas nunca estudaram. 99. Deixa eu dizer uma coisa a mais. É muito sério. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O irmão Roberto já foi pastor, né? Foi missionário. Ele conhece bem essa realidade, mas eu estou citando ele, tenho um respeito, né, pelo trabalho que ele já fez na obra, mas ele sabe disso. Olha, a maioria, eu não estou acusando ninguém, mas a maioria dos pregadores brasileiros, se não, em muitos lugares no mundo, eles não estudam a palavra. Sabe aquela pessoa que vai para a faculdade, aprende umas coisinhas lá e sai, é um péssimo profissional. Muitos que vão para os seminários, aprendem uma coisinha ali e quando sai, ele se acostuma ao profissionalismo religioso. Não é verdade, Roberto? Pronto. Vou citar meu colega aqui, que ele disse para mim, Josadac, né? Ele estava dizendo a mim, Josadac estava dizendo a mim que existem pessoas, né, que dizem para ele que preparam uma mensagem em quantos minutos? 40 minutos preparam um sermão. 40 minutos você começa a ler um texto bíblico, você ainda não consegue nem enxergar o que o texto está falando. E olha, estou falando para quem já conhece a Bíblia. Como é que em 40 minutos você prepara um sermão? Aí você imagina, quem prega um sermão estudando 40 minutos um texto, imagina o que as ovelhas vão aprender desse sermão. É melhor pedir que as ovelhas vão para casa, leiam um texto bíblico e se alimentem dele. Você está entendendo como é a situação? E eu não vou nem falar muito assim, porque como está sendo gravado, aí é complicado, né? Quem ouvir vai dizer, eita, o pastor está... Mas, olha, se você estudar um pouco hoje como pastor, você se destaca. Isso não é para acontecer. Se você estudar um pouquinho a Bíblia, você como pastor, se você estudar um pouquinho, conhecer um pouquinho a mais, você se destaca no nosso meio. Por quê? Isso mostra o nível que está muito raso, que está muito baixo. Quando você vai olhar esses homens do passado, quando você dizem que os puritanos, 3 horas da manhã, estava a lamparina acesa, a vela acesa, eles já estavam estudando as escrituras. Era o zelo que eles tinham pela palavra, pelo trabalho deles. Como disse um pastor amigo meu, ele disse, rapaz, quem tem que pregar sou eu, e eu tenho que fazer a minha parte. Eu não fico colocando meu trabalho para ninguém não. É claro, aqui nós precisamos dividir o púlpito, colocar os irmãos daqui da igreja para pregar, para eles poderem crescer também, para eles poderem aprender, e a gente vai orientando, pouco a pouco. Não é porque a gente está querendo que faça o nosso trabalho, em hipótese alguma, mas é porque precisam ser treinados. Mas vejam bem, você vê determinadas igrejas que toda semana é 2, 3 diferentes pregando, e o pastor está ali para quê? Qual é o trabalho dele? Não é estudar, não é ensinar, não é preparar a igreja teologicamente, na Bíblia, na palavra, para que a igreja não seja levada por qualquer vento de doutrina? Porque eu imagino que vocês que vêm para os nossos estudos não vão sair daqui e colocar um envelope na fogueira santa, porque se fizer isso, me diga, viu?
me diga e não passe nem mais na minha frente, pelo amor de Deus. Porque você vai me matar do coração, eu vou ter um infarto. Tô brincando com os irmãos, isso é verdade, né? Porque mais que a gente ensina é isso. Saí daqui, pastor, eu fui para o monte orar e fui abençoado. Eu digo, irmão, não faça isso não, pelo amor de Deus. A Bíblia diz você entrar no seu quarto, orar em secretos. Se você quer ir para o monte porque é uma aventura, quer fazer uma caminhada, ir lá junto com os irmãos, quer ir orar, tudo bem, mas dizer que vai ter mais poder, que vai ser mais alguma coisa, pelo amor de Deus. Então isso não tem nada a ver com as escrituras e a gente tem que ter coragem para falar isso. Por quê? Primeiro, você não passa a ser bem visto. Na sua própria denominação, você passa a ser visto com outros olhos. O pessoal olha para você, ih, rapaz, chegou pastor fulano, olha, ali é carne de pescoço. Eu falo, o que eles aprenderam e infelizmente não querem aprender, não querem crescer. Esse é o problema, porque a pior coisa é quando você acha que sabe sem saber. Isso é terrível. Aí a pessoa não quer melhorar, não quer crescer, não quer estudar e ainda acha que entende as coisas. Aí você, meu Deus do céu, aí você tem que pedir que o Senhor conceda humildade, porque ninguém é melhor do que ninguém, mas que os nossos pastores, eu e eles, possamos continuar crescendo, como vocês, aprendendo cada vez mais de quem? De Cristo, para Cristo ser gerado em nós, não uma doutrina, mas Cristo, a pessoa de Jesus. Diga, minha querida irmã. Acham que isso na verdade ali quando Jesus foi, veja, ele não chamou ninguém, ele foi sozinho para o monte, e ele foi orar por quê? Porque nesse dia que ele vai orar no monte, é porque é o único lugar que ele consegue ficar sozinho, não é porque no monte tinha alguma coisa não, é porque era tanta gente procurando ele. Quando você vai ver o contexto, diz que pessoas cercavam ele para serem curadas, e ele curava as pessoas, para os demônios serem expulsos. Então para ele poder fugir daquele povo, e ter um tempo a sós com Deus, ele tinha que procurar um lugar reservado. Aí ele ia para o monte, e dessa vez que ele vai para o monte, é no dia que antecede a escolha dos discípulos, né? Está lá no texto. Aí as pessoas tomam por base um texto narrativo, ou seja, uma narração de uma história, e não uma doutrina. Aí transformam isso numa doutrina. A irmã está entendendo, né? É a mesma coisa de eu trazer um candelabro aqui para dentro da irmãos. Nós vamos colocar a mesa com 12 pães da proposição de um lado, o candelabro do outro, né? A gente vai colocar a arca. Já viram em algumas igrejas o povo entrando com a arca da aliança. Pronto, quem tocar na arca vai ser abençoado. Meu Jesus, é pegar o pau da arca, né? E sair igual a Jesus, né? Vai, sai daqui, corre, vai-te embora, né? Veja que são coisas que as pessoas precisam se alimentar da palavra. Deus é espírito, e os seus adoradores o adorarão em quê? Em espírito e em verdade, por meio de Jesus. Roberto? Amém. A pergunta do irmão Roberto é como as doutrinas da graça, da soberania de Deus, ou o calvinismo, né? Nós vamos ver aqui, chegaram na minha vida. Foi estudando sozinho. Muitos anos, faz uns 20 anos, 20 e poucos anos. Eu me firmei nelas quando eu era seminarista ainda, logo no início. Agora eu não tinha coragem de, como eu era muito novo, eu não tinha coragem de ensinar na igreja tão abertamente quando eu comecei o pastorado. Por quê? Porque eu era muito novo e eu não tinha ainda a maturidade que eu tenho. Vocês estão entendendo, né? E aí, como eu sou de uma convenção, de uma denominação que é arminiana, acredita que o homem decide pela sua salvação, a convenção, não todos os pastores, muitos pastores da nossa convenção pensam como eu penso, só que não tem coragem de falar nem de ensinar. Aí é pior ainda, porque você crê numa coisa, saber que é convicto, que é certo, e não ensinar isso à igreja, deixar os irmãos caminhando daquela maneira, eu acho que isso é covardia. Então chegou um tempo no meu ministério, né? Eu já soltava algumas coisas antes, mas chegou um tempo no meu ministério que eu disse, agora ou vai ou racha. Ou eu vou e saio, mas se eu sair não tem problema, eu começo do zero, né? Ou eu continuo e Deus abençoe e o povo abraça, nem todos abraçam,
Alguns saem, alguns não acreditam, alguns continuam sem aceitar, mas respeitam. Outros vão abraçar porque realmente veem que, e eu creio que é uma direção divina, né? Então foi assim que aconteceu na minha vida. Agora eu tenho colegas, tá, pastores da mesma denominação, que são calvinistas, mas não ensinam a igreja, porque parece que tem medo de perder o emprego. Aí isso é um problema, porque você vai deixar o irmão acreditando que é ele que escolhe a salvação. Rodrigo, vamos lá para a gente entrar no nosso texto. Isso. Tirava o tempo dele a sós com Deus. O que Jesus prova ainda ao monte é que ele precisava estar com Deus, ele como homem, e isso é um ensino para nós. Ou no monte, ou no quarto, ou no quintal, ou debaixo da árvore, onde for, dentro do banheiro trancado, porque eu conheço mulheres que para orar e o marido não reclamar tem que ser trancado no banheiro, né? Então Deus vai ouvir a nossa oração. Mas vamos para o nosso texto, que aí a gente vai trabalhando essas questões. Então o que é o calvinismo? O calvinismo são as doutrinas da graça, que foram muito mais elaboradas, melhor elaboradas por Calvino, e que no período da Reforma Protestante, e que serviu de base, de ensino para os pastores daquela época. Estou falando de modo bem resumido, tá? Porque o calvinismo não se refere apenas à doutrina da salvação. O calvinismo passou a ser uma cosmovisão, uma visão de mundo. O calvinismo passou a ser uma visão de mundo. Existe o primeiro-ministro da Holanda, numa época dessa, há muitos anos atrás, né, ele foi o primeiro-ministro, que foi Abraham Kuyper. O propósito dele era que a Holanda ela fosse calvinista, que a cosmovisão do país, e era a cosmovisão dele, fosse o calvinismo. Tanto que existe um livro chamado Calvinismo, de Abraham Kuyper. Vocês podem ler depois esse livro. Cosmovisão, é uma cosmovisão cristã, é uma visão de mundo, é uma visão cristã de mundo o calvinismo, tá? Mas vamos lá, não dá para a gente falar de tudo, vai ser bem, não fica muito histórica a coisa. Vamos lá, os 5 pontos do calvinismo, introdução, veja aí na sua lição, acompanhe comigo, por favor, para você entender. Isso é só a introdução, aí na próxima semana a gente vai entrar na Bíblia mais profundamente. As doutrinas da graça. Quais são as doutrinas da graça? Que a salvação, ela é pela soberania de quem? De Deus, não é escolha sua. As doutrinas da graça podem ser resumidas em 5 ensinamentos bíblicos, veja, em 5 ensinamentos bíblicos, que em conjunto serviram como resposta a um tipo de teologia que estava se desenvolvendo na Holanda no final do século XVI, 1500 e pouco. Esse tipo de teologia que estava sendo desenvolvida no final do século XVI estava associada, né, aí, tá errado aí, ao nome de, tá brasileirado aqui, Jacó Armínio, tá? Jacó Armínio, que nasceu em 1560 e viveu até 1609. Pois ele e seus seguidores davam ênfase ao livre, eita, vocês já ouviram muito isso, né? Ao livre arbítrio do homem. E assim negavam a doutrina da predestinação, muito bem exposta por João Calvino, que nasceu em 1509 e morreu em 1564. Ensino bíblico que afirmava que Jesus morreu somente pelos eleitos. Essa é a doutrina da predestinação, de modo bem resumida. Aqueles a quem Deus escolhera antes da fundação do mundo. O Sínodo de Dort, que começou em 1618 e terminou em 1619, que é um sínodo, é um concílio, é uma convocação de uma reunião oficial de líderes religiosos, tá? Isso é um sínodo. Sínodo este convocado pelos Estados Gerais da Holanda, ou seja, o país Holanda que vocês conhecem, convocou essa reunião oficial, né? E essa reunião foi composta por um grupo de 84 teólogos e 18 representantes seculares, com 27 delegados da Alemanha, que ali está tudo junto, é tudo próximo, Suíça, Inglaterra e outros países da Europa, reunidos em 154 sessões. Já pensou? 154 sessões, 154 reuniões.
desde 13 de novembro, olha só o tempo que durou, só estudando a Bíblia, só para chegar a uma conclusão, desde 13 de novembro de 1618 até maio de 1619, mais de 6 meses, né? O sínodo teve como propósito, olha o propósito do sínodo, responder os desvios teológicos dos quem? Dos arminianos, que eram os discípulos lá do professor Armínio, que começou a defender a questão do livre-arbítrio do homem. Desse sínodo surgiu uma obra chamada de Os Cânones de Dort. Dort é uma cidade, tá, gente? Dort é o nome de uma cidade. Se fosse lá em Campina Grande, seria o sínodo de Campina Grande. Se fosse em Jaboatão, seria o sínodo de Jaboatão. E se nesse sínodo, nessa reunião dos teólogos, se fizesse um documento, esse documento ia se chamar Os Cânones de Jaboatão, dos Guararapes. Vocês estão entendendo, né? Dort é o nome de uma cidade holandesa. Então, o sínodo de Dort foi a reunião dos teólogos naquela época, que durou quase um ano, eles estudando para responder o que os discípulos de Armínio tinham levantado, os questionamentos deles, a doutrina deles. Então, é como se surgisse algumas heresias e um grupo de pastores, de teólogos se reunissem para estudar a Bíblia, para defender essas heresias, vocês estão entendendo? E criasse um documento por escrito, defendendo essas heresias. Foi isso que aconteceu na época. Em palavras simples, os discípulos desse professor Armínio disseram: não, predestinação não existe não, cada homem é livre para escolher. Aí, isso na Holanda, né? E esses discípulos de Armínio, eles queriam que modificasse a pregação, modificasse a doutrina nas igrejas holandesas, nas igrejas reformadas. E aí o governo da Holanda resolveu criar esse concílio, essa reunião oficial para discutir somente esse assunto. Veja que isso era levado a sério na época, né? Isso, o parlamento, justamente o parlamento holandês. E aí o que acontece? Eles se reúnem durante vários meses para discutir esses assuntos, estudando a Bíblia. Vejam que aqui não eram homens quaisquer, eram homens que tinham conhecimento profundo das Escrituras, respeitados, eram os maiores na época, eram os homens mais respeitados na área de Bíblia, conhecedores dos originais, conhecedores do hebraico, conhecedores do grego. Os caras eram fera mesmo. E eles se reuniram para estudar, para defender, para ver se, vamos defender isso aqui. Criaram um documento chamado Os Cânones de Dort, tá? O documento que eles e o que é que os cânones de Dort traz? Os 5 pontos do calvinismo, as doutrinas da graça, a depravação total, a graça irresistível, a expiação limitada, a eleição incondicional e a perseverança dos santos. Eles vão dizer que, em termos de salvação, isso é o que a Bíblia diz. Estão entendendo agora? De modo bem simples. Vamos continuar lendo. Segundo parágrafo. Veja aí, as 2 últimas linhas do segundo parágrafo, onde tem os cânones de Dort. Desse sínodo surgiu a obra Os Cânones de Dort, que contém os 5 pontos do calvinismo, as doutrinas da graça em resumo, que a gente já ensinou aqui, as doutrinas da graça a vocês, toda a teologia sistemática, né? Conhecidos hoje como o quê? Tulip. Veja, as doutrinas da graça, eles criaram um acróstico. Todo mundo aqui sabe o que é um acróstico? Não? Vocês já brincaram quando era criança. Vocês pegaram o nome de vocês. Deixa eu pegar um nome fácil aqui. Deixa eu ver o nome fácil aqui. Pronto. Lídia é um nome fácil, né? O que é um acróstico? Você pega o nome Lídia, aí bota L-I-D-I-A. Aí L, aí você bota, né? Significado. Aí L, aí você bota o quê? Como? Qualquer coisa, né? Não pode botar louca não, né? O L vai lá. Bota legal, né? O I, bota inteligente. O D, bota
é outra, vai colocando, cada letra você bota um significado. Você já fez isso quando era criança, não já? Não já brincaram de palavras cruzadas também? Um acróstico é isso, é quando você pega as primeiras letras para poder memorizar o que aquelas letras que formam palavras dizem. Então o que foi que os teólogos fizeram? Olha como eles são inteligentes. São inteligentes, não são? Para ficar mais fácil para o povo compreender as doutrinas da graça, eles criaram um acróstico chamado de TULIP, em inglês. TULIP. Interessante, né? Quando vocês veem o símbolo do calvinismo, sabe o que é? É uma planta, é uma tulipa. Por causa disso. Veja que vocês estão começando a compreender a coisa de modo mais claro, né? Veja o que significa tulipe. É porque é inglês, né? Tá aí, olha. Eu tenho um quadro aí. Tulipe significa, primeiro, total depravação. Eu não vou ler em inglês. Se fosse norueguês eu lia. Mas em inglês eu não vou ler, porque eu vou pecar. Provavelmente, eu não sei te dizer. Pode ser também por isso, eu não sei te dizer, mas que legal, interessante, boa informação de que é algo comum na Holanda. Veja bem, então olha, por que tulipe? Tulipe é um acróstico que significa, o T significa o quê? Total depravação. O U significa o quê? Eleição incondicional, em inglês. O L significa o quê? Expiação limitada. O I, graça irresistível para o português. E o P, perseverança dos santos. Se fosse em português, como seria? DEGP, né? DEGP, eita, não tem nada a ver, né? Vocês estão entendendo, né? Mas serve também para você memorizar. Ó. Tem um D, tem dois E, tem um G e tem um P, né? DEGP. DEGP. Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Nós vamos estudar todos esses pontos com os textos bíblicos cada domingo aqui, ok? Então hoje é a introdução para você entender por que a gente está estudando sobre a depravação total do homem, por que nós estamos estudando sobre a graça irresistível, por que nós estamos estudando sobre a expiação limitada. Vocês estão entendendo, né? Por que nós estamos estudando sobre a perseverança dos santos, a eleição incondicional. Deixa eu perguntar a vocês, está claro até agora essa pequena introdução? Está mais ou menos? Então, o que é que a gente entende? Durante a história, lá no período da Reforma Protestante, a doutrina bíblica sempre foi a doutrina da graça, de que o homem é salvo pela graça de Deus, e que não é pela escolha dele. Ele não tem livre-arbítrio para a salvação, não é ele que escolhe a salvação. Só que alguns homens, especificamente os discípulos de Armínio, passaram a ser chamados de arminianos. Eles questionaram isso na Holanda. Isso se tornou eles criaram um protesto. Eles são chamados de os remonstrantes, nós vamos ver aqui, né, ou a remonstrância. Eles criaram um protesto e por causa disso a Holanda, o parlamento da Holanda, um país pequenininho, na época menor ainda, resolveu decidir essa questão. Como? Reunindo os maiores teólogos da época para baterem um martelo acerca disso. E eles bateram o martelo. De que sentido eles bateram o martelo? Eles criaram um documento chamado Cânones de Dort, com os 5 pontos do calvinismo, afirmando que a doutrina da graça, ela é resumida, as doutrinas da graça, por esses 5 pontos, e fizeram um acróstico, tulipe, significando que o homem ele é totalmente depravado, por isso que ele não pode escolher pela salvação, ele não tem livre-arbítrio para a salvação, a eleição dele é incondicional, Deus o escolheu antes da fundação do mundo, não achando ou sabendo que ele ia fazer, que ele iria crer. Terceiro, que a morte de Cristo seria por ele, ou seja, pelos eleitos, pelas ovelhas de Cristo. Quarto, que a graça
de Deus, derramada no coração do homem, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo ia vir, ia chamar essa graça, ela não poderia ser resistível. Vocês resistiram? Vocês resistiram à graça de Deus no coração de vocês? Quando o Espírito Santo chamou vocês, vocês tiveram condições de resistir, até quiseram, né? Mas não tem como. Chega um momento que não dá, meu amigo. Quando ele chama e acabou. Quem pode resistir à graça de Deus? Você pula para um lado, pula para o outro, é tentado, é luta, pode fugir, mas não tem como. Quando ele chama e vem mesmo. Envolve a predestinação, com certeza. E em último é a perseverança dos santos, que aqueles que são salvos, ninguém vai arrebatá-los das mãos de quem? Do Senhor. Eles podem ter momentos de fraquezas, eles podem ter momentos de quedas, mas o Senhor não permitirá que eles venham se perder. Amém? Eu lhes dou a vida eterna. As minhas ovelhas, olha, ninguém pode arrebatá-las de onde? Da minha mão. Como diz lá na padaria, na Paraíba, o cancão pode piar, né? Mas você está seguro com que nada nos separará. O que é que Paulo diz? Nada nos separará do amor de Deus que está em nem morte, nem vida, nem tribulação, nada. Mas não é por causa de você não, viu? Ah não, porque eu sou tal, eu estou firme, eu creio, eu oro muito. Vá nessa. Por causa dele. O poder é dele. Se não fosse ele, a gente caía hoje mesmo. Se não fosse ele, você estava lá no galho no galho da madrugada, né? Pulando. Tem uns crentes sem vergonha que estavam pulando lá, mas esses aí não são dele não, viu? Esses aí não são dele não, porque nem todos que estão na videira são verdadeiramente da videira. A gente vai falar isso hoje à noite, né? Não vou adiantar para vocês não, vamos devagarzinho. Então vamos lá, por que 5 pontos? Sei que está meio chato, né? Essa questão histórica, né? Mas é importante. Por que os 5 pontos? Veja aí na lição de vocês. Irmãos, se nós não mantermos, a coisa está tão séria, porque o Evangelho, o arminianismo, ele defende muito que o centro é o homem que escolhe. E querendo ou não, isso tem uma influência muito grande do humanismo, tá? Da filosofia humanística, de que o homem ele realmente é que é capaz, de que ele é o centro de todas as coisas. E isso é um problema porque não é à toa que vocês estão vendo a igreja cristã hoje sucumbindo em muitas coisas, em muitos pecados, pelo fato justamente do homem achar que ele mesmo é o padrão de todas as medidas. Quando a coisa passa a ser o homem como centro, aí tudo começa a desandar. Aí você vê hoje igrejas, está lá a igreja metodista que teve a votação para ver se eles aceitavam ou não o homossexualismo e o casamento de homossexuais lá nos Estados Unidos, e a votação foi quase empate. Não aceitaram, ganhou. Mas, como alguém disse, só o fato de ir para a votação já é uma derrota. É a mesma coisa de chegar um dia aqui, que Deus me livre, e chegasse e dizer, não pastor, o povo está pedindo aqui, que o povo quer abrir para tudo aqui na igreja. Eu ia dizer, então se vire, vou-me embora, vou pegar minhas coisas, e vocês querem viver no pecado, então não vou estar nesse meio não. Ou é isso ou não é. Então, a questão do humanismo, na pregação, na doutrina, é o homem que escolhe, é o homem que faz, tudo é o homem. Tudo é o homem. E aí o homem começa também a questionar, mas peraí, será que a Bíblia é a palavra de Deus mesmo? Será que não podemos criticar esse texto e ver que muitas coisas aqui foram coisas criadas durante a história? Aí começa a entrar uma série de coisas, aí a mente das pessoas ficam perturbadas, elas deixam de crer nas Escrituras como palavra absoluta de Deus, e passa a ser o que você acha, o que eu acho,
o que é bom para mim. Veja, eu sou o homem, eu penso, eu tenho inteligência, é o que eu acho, é o que eu vejo que é bom. Não é assim na prática? Na maioria das pessoas, irmãos, se nós perdermos os absolutos, se nós começarmos a achar que a palavra de Deus não é a sua palavra, aí a coisa já começa a desandar. Porque você vai dizer, não, o que o senhor está dizendo aí, o senhor diz que é a palavra de Deus, mas eu não creio como palavra de Deus para a minha vida. Olha o problema, é assim que começa. Aí começa a dizer, não, o mais importante é o amor. O mais importante é o amor, só que a Bíblia condena a prática do homossexualismo. Aí o camarada, não, mas a Bíblia não fala do amor. O mais importante é o amor. Então começa a distorcer as coisas, começa a distorcer a verdade de Deus, porque o homem, ele quer fazer a sua própria vontade. Aí é onde está o problema. Vocês estão entendendo, né? Como uma coisa é séria, como uma coisa é séria. Então, quando nós começamos a pregar e a ensinar sobre as doutrinas da graça, nós dependemos totalmente daquilo que o Senhor, Ele tem para nós, Ele na sua soberania. Vamos lá, por que 5 pontos? Veja aí no seu texto, primeira página, depois do quadro aí. As doutrinas da graça, ou seja, o calvinismo, têm sido ensinadas ao longo da história da igreja. Os 5 pontos do calvinismo foram elaborados como resposta à teologia de Jacó Armínio, pois depois de sua morte, seus discípulos, que eram os arminianos da época, elaboraram 5 artigos. Veja, eles, os arminianos, elaboraram 5 artigos de fé que resumiam sua compreensão da salvação do homem. Esses 5 principais pontos deles são conhecidos como os 5 pontos do arminianismo. Então, os discípulos de Armínio, eles elaboraram 5 pontos, por isso que vai ter os 5 pontos do calvinismo. Estão entendendo agora? Surgiu os 5 pontos do calvinismo porque os arminianos criaram 5 pontos para defender o que eles criam acerca da salvação do homem. Aí os 5 pontos do arminianismo deles, né? Eles apresentaram ao Estado da Holanda na forma de um protesto, e o termo é remonstrância. Tá? O termo holandês, né? Remonstrância. Tá bom? E aí o que acontece? Pois eles queriam que as confissões de fé holandesas fossem alteradas para estarem de acordo com o arminianismo. O que era que esses 5 pontos dos arminianos diziam? Vejam aí, está em resumo. Usei aí o livro de James Montgomery. Em resumo, os 5 pontos do arminianismo são: primeiro, Deus elege ou reprova com base na fé ou falta de fé prevista. Entenderam isso aqui ou não? Os arminianos diziam o seguinte: não, Deus escolheu você porque Ele sabia que você ia crer. Deus rejeitou você porque Ele sabia que você não ia crer. Então eles começaram a afirmar isso. É a presciência de Deus, é o pré-conhecimento. Aí os calvinistas, opa, isso não é bíblico não, hein? Mas vamos lá, esses são os pontos dos arminianos. Segundo, eles vão dizer que Cristo morreu por todo e cada homem, embora só os crentes sejam salvos. Veja que coisa complicada, né? Foi isso que vocês aprenderam e que eu aprendi. Cristo morreu por todo mundo, não foi? Não foi assim, Isolda, que a gente aprendeu? Foi. Agora a questão é, se Cristo morreu por todos, por que vão para o inferno? Alguns. A morte dele não é eficaz? Se ele morreu por pecado do indivíduo, ele não já pagou? Então está lá o camarada, Cristo morreu pelos pecados dele. Se ele já pagou pelos pecados dele, como é que ele pode ir para o inferno? Então os calvinistas disseram, peraí, se ele morreu por todo mundo, então todo mundo vai ser salvo. Ah não, mas nem todo mundo vai crer. Não, mas peraí, a Bíblia diz que por quem ele morreu, vai ser chamado e vai crer nele. Só que quando a Bíblia diz, muitos são chamados e poucos são o quê? Escolhidos, nem todos vão crer. E se não vão crer, é porque ele não morreu por esses que não vão crer. Eita, é bronca, né? Mas a gente chega lá, viu? A gente vai estudar. Então os arminianos diziam, não, ele morreu por todo mundo. Os calvinistas vão dizer, não, ele morreu só pelas suas ovelhas. Ele diz, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas e não por
todas as ovelhas. Isso é muito sério, sabia? Isso mexe muito, principalmente com os missionários. Então os missionários, eles têm uma dificuldade com o calvinismo por causa disso. Porque eles vão dizer, então para que eu vou pregar? A resposta é, porque você não sabe. Você não sabe quem vai crer. Se você não sabe quem vai crer, você tem que pregar para quem? Para todo mundo. Você não é Deus, eu não sou Deus. Nós não sabemos quem vai crer no Evangelho. Então eu tenho que pregar para todos. Agora, pregando para todos, Deus vai mover o coração de alguns, daqueles que Ele escolheu. Quem foi que levantou a mão? Eita, Jesus? Com certeza calvinista. Jesus era calvinista, rapaz. Jesus, ele morreu pelos seus. Lembra não que Jesus, na oração dele, ele disse, Senhor, aqueles que tu me deste, né? Eu não decidi não, eu não tomei decisão não, eu tive que me render. A gente se rende à palavra, a gente se rende assim no sentido de que você começa a ver que não tem para onde você correr. Só se você realmente não aceitar, dizer não, eu não aceito isso e pronto. Não, você não precisa decidir. Nós estamos apenas ensinando. Não. Isso aí é o trabalhar de Deus também, em cada pessoa. Viu? Vocês não são forçados a aceitar as doutrinas da graça. Vocês vão estudando e vão. Se não aceitar as doutrinas da graça e for um eleito, vai ser salvo do mesmo jeito. Não tem problema nenhum. Mesmo acreditando que foi eu que criei Jesus, foi eu que aceitei Jesus, mesmo assim, a obra de Deus vai se completar. Amém? Por isso que a gente não deve brigar por isso. A gente não deve, se Karina chega para mim, não, pastor, eu tenho dificuldades, eu ainda preciso estudar mais, eu aprendi assim, e eu tenho dificuldades, eu acho que eu tenho o livre-arbítrio de escolher ser salvo ou não. Eu vou respeitar, mas vou ensinar para ela. Aí com o tempo, ela lendo a Bíblia, eu sei que o Senhor vai mover, né? Se não já tiver movido, né? Estou brincando, né? Aqui. Diga aí, irmã Elenei. Eu acho que todos nós, quase, né? Quase todos. Sei. Você foi canela de fogo, né? Certo. É porque o grande problema para a gente aceitar a doutrina da graça é a eleição, né? Porque Deus escolhe uns e rejeita outros. Isso é que é o grande problema. Se a gente for realmente querer se colocar no lugar dele, porque o nosso senso de justiça é muito limitado. Então Deus, ele tem, só Deus sabe porque ele escolheu alguns e rejeitou outros. E ele não está sendo injusto, primeiro porque ele é Deus, segundo porque ninguém merece a salvação. Se Deus quisesse condenar todos à condenação, ele poderia fazer isso pela sua divindade. Aí se ele quis salvar alguns, como é que ele pode ser injusto? Vocês estão entendendo, né? Se todos veja, todos nós merecemos o quê? A condenação, por causa do pecado. Aí você vai dizer, mas por que Deus permitiu o pecado? Aí é querer entrar na mente dele, né? Mas ele permitiu o pecado, e o pecado fez com que todos nós caíssemos em Adão. E por causa do pecado, todos nós merecemos o quê? A condenação eterna. O salário do pecado é a morte. Aí se ele quis salvar alguns que mereciam, tem um pacote todo, todos merecem a morte. Ele pegou e disse, não, eu quero salvar esses. E esses que eu quero salvar para estar comigo, vão ter que pagar também, vão ter que morrer. Mas como eles mesmos não podem morrer, porque se morrer estarão condenados, aí Deus escolhe o próprio filho dele, ou ele mesmo se torna um deles, para que a morte, ou seja, a ira justa, a justiça seja derramada no substituto, para que aqueles que vão ser salvos possam crer nesse substituto e a justiça dele passe para eles. Simples assim, né? Com o tempo isso fica bem simples, né, na nossa cabeça. De tanto eu repetir, né? Não é possível, né? De tanto eu repetir, vocês sabem dizer o que é a salvação, pelo amor de Deus. Aí é onde está. A eleição nos humilha. Porque enquanto sou eu que escolho, eu escolhi. Agora, Deus te escolheu, você não é nada, você não merece nada. Aí Deus foi lá, Sandoval, lá em São Paulo, pintando e bordando, né?
Aí Deus vai ser aquele mesmo. Vocês conhecem a história dele? Ele contou os testemunhos dele. Não queria nem saber do evangelho, estava de ressaca. Na casa da irmã, estava tendo um culto. Ele lá de ressaca no sofá. Começou o culto, ele lá sem querer participar, né? O que é que aconteceu? Quem foi que o Espírito Santo tocou no coração naquele dia? Ele. Pois ele pode contar melhor para vocês. Eu estava lá, ó, com os colegas, sinuquinha, cervejinha, e saber do evangelho, não queria nem saber, mas eu já vinha lendo a Bíblia. Como são as coisas, né? Eu tinha um Novo Testamento dos Gideões, eu vinha lendo. Minha mãe doente, para morrer, e eu sofrendo com aquilo, e minha irmã me deu essa Bibliazinha, eu comecei a ler, e onde Jesus dizia, aquele que crê em mim tem a vida eterna, aquilo me tocava muito, porque eu queria que minha mãe tivesse a vida eterna. Vocês estão entendendo, né? Como ela estava sofrendo e ia morrer nova, 52 anos, eu disse, minha mãe pode ter a vida eterna. Só que eu não sabia que Deus estava trabalhando no meu coração. E eu lendo, e quanto mais eu lia, pior ficava. Quanto mais eu lia, mais eu era confusão na rua, né? Quase fui preso uma vez, teve uma confusão, uma briga na rua de grupo de escolas, e eu estava no meio dessa, fui bater na delegacia, mas eu era adolescente, né? Então não aconteceu nada. Teve uma confusão com os amigos meus, eu estava na briga, um amigo meu deu uma facada no outro, pelas costas, tudo de escola, briga de escola. Vocês veem como eu era bonzinho, né? Eu no meio ali, e um colega meu deu a facada num, não foi eu, não fiz nada, mas eu estava no meio, estava na confusão. Chamou quem? Chama Adriano, Adriano estava no meio, não sei o quê. Chegou lá em casa uma cartinha para eu comparecer à delegacia, minha mãe aperreada, eu tinha 16 para 17 anos. Aí eu fui para a delegacia, levei um susto do delegado, né? Quem foi que deu? Foi você? Eu digo, não, eu sabia quem tinha dado, mas eu não contei, né? Então, resumindo, era confusão, era bebida, era isso, era aquilo, adolescente. Não tinha drogas, essas drogas, crack, nada disso. Era só bebida, festa, confusão, briga, que isso era, na minha cidadezinha pequena, isso é coisa de macho, né? Tinha essas coisas. E aí, o que é que aconteceu? Eu jogando sinuca, tudo lendo a Bíblia, o Espírito Santo no meu coração, olha, veio uma tristeza. Eu estava ali brincando, mas eu senti uma tristeza, um vazio no coração. Olhei para o meu redor, digo, o que é que eu estou fazendo aqui? Nesse dia, nesse domingo, a minha vontade foi de ir para a igreja. Eu vou para a igreja da minha irmã, que era a igreja batista, e a primeira igreja batista de Campina Grande, e eu disse, a partir de hoje eu quero servir a Deus. Veja que coisa. Fui lá, o pastor não fez apelo, eu doido que o pastor fizesse um apelo, porque também era a minha compreensão de salvação. Recebi uma Bíblia, o mais importante é o amor. Lembra um livretinho do Novo Testamento que era lançado na época, o mais importante era o amor. Comecei a ler, comecei a ser discipulado por um amigo da academia, que eu dava aula. E aí, irmãos, até hoje, pela misericórdia de Deus, você vê como Deus quer fazer. Tive momentos de fraqueza, tive momentos de desânimo, tive momentos de querer voltar para o mundo, muito pouco, mas as tentações, né, que vêm. Mas o Senhor me deu graça e estamos aqui. Amém? Então, o difícil da eleição é isso, é porque nós queremos entrar na mente de Deus, começamos a pensar que Ele é injusto, mas nós vamos estudar isso detalhadamente, tá? E aí os arminianos dizem, olha, ponto 3, eles dizem, ó, o homem é de tal modo depravado que a graça divina é necessária para que haja fé ou qualquer boa ação. Ponto 4, é possível resistir a essa graça. Veja o que é que eles diziam, que o homem poderia resistir à graça de Deus. E quinto, veja que tudo é o homem, né? O homem pode resistir, o homem pode escolher, né? O homem é quem decide pela fé, pela salvação, porque Deus o elegeu já prevendo que ele ia crer ou não, ou reprová-lo se ele não cresce. Ponto 5, se todos os que são verdadeiramente regenerados perseverarão indubitavelmente na fé, é um ponto que necessita de investigação adicional, eles diziam. Isso é um resumo, tá? É bem maior os pontos que... Aqui é só um resumo. Veja, essas declarações dos arminianos da época, que é a base de todos os de hoje, têm em comum a incerteza sobre a soberania absoluta de Deus no que se refere à sua graça. E até mesmo uma resistência a essa doutrina. Essas doutrinas arminianas
insistem em que a soberana graça de Deus se limite de alguma maneira pela liberdade da escolha humana. É isso que eles dizem. Para estes, é a vontade do homem que desempenha papel decisivo em sua salvação. É o homem e não Deus quem determina quem receberá o dom da salvação. Ficou assim pelo menos um pouco claro sobre o que os arminianos pensam, quando eles colocam que é o homem que escolhe, que é o homem que crê, que é o homem que recebe ou não pela fé. Claro que vai ser o homem que recebe pela fé. O arminiano, o calvinista não vai dizer que você não precisa crer para ser salvo, não. Eu vou dizer, mira, ela precisa crer em Cristo para ser salva. Só que eu entendo que a fé que ela tem em Cristo é o próprio Deus que tem implantado no coração dela. Vocês estão entendendo, né? É diferente de dizer, não, eu criei porque eu posso crer. Já o calvinista diz, não, eu criei porque Deus, a graça de Deus me fez crer. Foi derramada sobre mim, eu creio. Não, porque não só foi uma pessoa, tá? Na verdade, o Brasil ele foi evangelizado, em vários momentos, né? No século, os primeiros evangélicos que chegaram com os colonizadores holandeses, tá? Mas eles vieram para colonizar. Para evangelizar foi no século XIX. Aí chegou a primeira leva, chegou o grupo de presbiterianos, chegou luteranos. Tá? Chegaram congregacionais, chegaram batistas, a maioria era calvinista. A maioria era calvinista. Depois alguns arminianos. Você vê, as igrejas batistas, elas eram as igrejas batistas inglesas, elas eram calvinistas, né? A que a gente chama, né, as menores igrejas, vamos dizer assim. Elas eram igrejas calvinistas. Nos Estados Unidos é bem dividido isso. A Igreja Batista do Sul, que é a maior convenção, né? A grande maioria é calvinista. Quando você vê Paul Washer, né? Você vê John Piper, eles são batistas calvinistas, tá? E as nossas igrejas? As nossas igrejas vêm dos batistas suecos, tá? Só que a Igreja Batista Independente em si, ela não vem dos batistas suecos gerais, não. Ela vem de um grupo de uma igreja batista sueca, de Örebro, da cidade de Örebro. Na verdade, o pioneiro, que foi Jon Ungman, ou Ungman, né, em sueco, ele passou um tempo nos Estados Unidos e ele foi influenciado por Charles Finney. Aí ele voltou para a Suécia, casou não sei quantas vezes, que ele ficou viúvo umas 3 vezes, né? Aí ele voltou para a Suécia, nada contra, viu, isso não. Estou só dizendo que, por ele ter ficado viúvo, ele teve que voltar dos Estados Unidos. Ele ficou viúvo, ficou viúvo, casou de novo, né? Se fosse aqui, nenhuma mulher ia querer casar mais, né? Porque às vezes eu sou a próxima, né? Mas, brincadeira, irmãos, para descontrair vocês. Mas ele volta para a Suécia, e na Suécia ele tem um coração, homem de Deus mesmo. Eu conheci lá o local, o predinho, bem pequenininho, onde eles começaram a se reunir. Ele tinha no coração o desejo de alcançar, de levar o evangelho para vários países no mundo que ainda não tinham. Então, um homem de Deus. Aí ele reuniu um grupo da Igreja Batista Filadélfia, que é a nossa igreja lá na cidade de Örebro, na Suécia. Também conheci a igreja linda, e fica no centro da cidade, muito respeitada a igreja. Batista mesmo, como os batistas tradicionais. Só que lá não tem essa separação, tá? São os batistas originais. Aí o que acontece? Ele e outros pastores que começaram a aceitar o movimento, né, na época, né, os dons carismáticos, ele veio influenciado por Charles Finney e por outros Estados Unidos, influenciou alguns pastores. Eles começaram a orar e a pedir a Deus que levantasse homens para eles mandarem para os países carentes. Um deles era o Brasil, África, Brasil, acho que Índia também, China, se eu não me engano. Então eles começaram, e aí Deus foi levantando pessoas. Aí foi quando levantou o primeiro missionário para vir para cá, que morreu de febre amarela. Ele chegou no Rio de Janeiro, só deu tempo dele desembarcar, ele morreu. Sueco, já pensou? Homem de Deus. Aí, com um tempo depois, ele veio no final,
do século XIX. Aí em 1912 chegou o pastor, o missionário, o nome dele, meu Deus, Erickson, isso, acho que é Erickson. Ele chegou esse não morreu de febre amarela, febre amarela já tinha sido, já tinha sido resolvida essa questão no Brasil. Então ele chegou, foi para a Suécia, ou para o Rio Grande do Sul, em Guarani das Missões, e ali ele começou o trabalho entre os colonos suecos. Aí é onde começam as nossas igrejas e a nossa história. Primeiro com os suecos, aí brasileiros começam a se converter no Rio Grande do Sul, montam um seminário, aí o trabalho começa a se espalhar, começa a haver conversões, e hoje nós temos nossas igrejas aqui, de origem sueca. Não tem nada a ver com a Noruega, sueca. Noruega tem a ver com o pastor Gunnar e a missionária Mailise, que vieram como missionários. A denominação do pastor Gunnar e da irmã Mailise não é a nossa, lá na Noruega, é outra, mas é parecida com a nossa. Só que eles, como perceberam que a convenção aqui, a nossa, a Batista Independente, era bem parecida com a deles, então houve uma abertura para o pastor Gunnar trabalhar com a nossa convenção. Vocês estão entendendo, né? Aí foi quando surgiu essa igreja aqui. Resumidamente. Amém? Só que o pastor Gunnar, ele fundou várias igrejas no nosso Brasil, viu? Foi um missionário usado por Deus de forma poderosa. Brasília, Manaus, sabe? Paraná. Homem de Deus mesmo, que Deus usou ele e a sua esposa. Amém, meus irmãos? Então, vamos parar por aqui? Guarda essa folhinha. Estudamos aí só o motivo, né? Os motivos. Mas aí você vai, na próxima semana, entrar nos 5 pontos do calvinismo. E aí a gente vai começar a trabalhar cada um desses pontos, viu? Biblicamente. Vamos gastar mais ou menos um domingo para cada ponto, eu espero. Tá? Um domingo para cada ponto. Para a gente se edificar nessa palavra.